seja muito bem-vindo ao nosso quadro Catecismo em Casa. Eu sou Jaqueline Bastos, sou membro da Paróquia de Santana e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão que acontece muito, tanto com crianças quanto com adolescentes e também muitas vezes conosco mesmos. E quando ela não quer ir mais para a igreja, e quando meu filho ou minha filha diz que não quer mais ir para a igreja, o que eu faço? Antes da gente começar a falar sobre o assunto que vai render aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal da paróquia, seguir o perfil da paróquia no Instagram e compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante, principalmente para os pais que não são tão assíduos na igreja, que não sabem como lidar com isso, porque também não foram educados. A maioria de nós não recebeu esse tipo de educação, porque quando começou a questionar a igreja, quando começou a querer não ir, os próprios pais não tinham o argumento certo, ou foram muito rígidos, rigorosos e acabaram causando um certo constrangimento, um certo endurecimento e relaxamento da fé, ou então simplesmente desistiram e então nós saímos da igreja. Não sei se esse é o seu caso, mas no meu caso sim, nós começamos a ficar um pouco mais soltos, um pouco mais relaxados e os nossos pais acabaram aceitando e deixando. E infelizmente essa é uma das maiores causas de afastamento dos jovens, das crianças e até mesmo dos adultos. Então eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi quando eu voltei para a igreja em 2003 e aquilo que eu uso hoje, a gente usa hoje aqui na nossa casa, que é a educação da nossa vontade. O que é a educação da nossa vontade? Talvez você saiba, talvez não, eu vou aqui, se você já sabe, eu vou ser repetitiva, se você não sabe, você vai aprender agora. Nós temos duas potências na nossa alma, que é a vontade e a inteligência. A nossa alma, ela é dotada dessas duas potências para que nós possamos educá-las e pautá-las, direcioná-las para o bem. E é claro e evidente, se nós não trabalhamos essas potências desde o início da vida, lá nas primeiras infâncias, nos primeiros movimentos da vida, essas duas potências vão ficando moles, vão ficando desproporcionais ao que a vida nos exige. E é como se fosse, vamos imaginar aqui, tanto a vontade quanto a inteligência, como se fossem sementes que nós precisamos lançar num terreno e cultivar e adubar. Então a vontade é justamente aquela que vai direcionar todas as nossas atitudes por um caminho. E esse caminho para nós católicos é o caminho da santidade, é o caminho do bem, do belo, do verdadeiro, é o caminho do céu, é o lugar para onde a gente tem que olhar para toda a nossa vida. Tudo que a gente faz aqui tem que ter um único olhar, que é o olhar para a eternidade, que é o olhar para voltarmos para Deus. E aí a gente vai percebendo que ao longo da vida, a nossa vontade mal educada ou pouco educada, ela vai querendo o quê? O prazer, a facilidade, a fazer o que quer. Essa tal que parece liberdade, mas que na verdade é uma prisão. Por quê? Porque você é movido apenas pelas coisas boazinhas da vida, pelos prazeres da vida. Então, eu não quero mais ir para a missa porque eu quero descansar, porque eu tô cansado, porque eu passo a semana inteira estudando, porque eu passo a semana inteira trabalhando, porque hoje é dia de descanso, porque eu tenho direito. Então, isso vai atraindo a gente para um discurso que vale a gente não ir para a missa, a gente não ir para a catequese, a gente não ir para uma oração, a gente não fazer aquela oração. Então a vontade, ela precisa ser educada como se fosse um músculo na musculação. Ela precisa ser educada e formada para não fazer aquilo que se quer, mas fazer aquilo que se deve fazer. Diante de Deus, nós seremos julgados e cobrados por aquilo que nos devia ser feito, por aquilo que nós deveríamos ter feito, e não por aquilo que quisemos fazer, que deixamos a vida levar. Então, se o seu filho já começa cedo ou chegou na adolescência, ele começa a dizer, eu não quero ir para missa, eu não tô com vontade, eu tô com sono, e aí você diz, poxa, eu vou obrigar o meu filho? Vamos fazer uma comparação. Quando o seu filho diz que não quer comer, que não quer escovar o dente, que não quer ir para a escola, você deixou? Quando ele começou a dizer que ele não queria comer a comida que alimentava ele, que ele só queria comer doce, hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, você deixou?
Quando ele disse que não queria tomar banho, você deixou? Se deixou, vale aqui um exame de consciência e um despertar da sua consciência. O ser humano decaído no pecado original, ele vai querer só o prazer, a sombra e a água fresca, só que a vida não é feita disso. E a potência da alma, que é a vontade, precisa ser alimentada com aquilo que se deve fazer, mesmo que seja dolorido. E isso, para as crianças e os adolescentes, já são pequenos gestos de penitência, de santidade, de entrega. Então, nós não vamos à missa porque a gente quer. Nós vamos à missa porque nós precisamos estar lá. Porque se não for com Deus, vai ser com quem? Se eu começar a negociar o lugar de Deus na nossa vida, eu vou estar educando a minha vontade para se distanciar daquele que me deu a vontade. E essa vontade precisa ser educada desde o início da vida. A inteligência da mesma maneira. Por isso que a inteligência, o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, das coisas do mundo, é também a potência que vai fazer com que eu possa educar ainda mais a minha vontade. Então, quanto mais o seu filho repete aquilo quando é pequeno, porque ainda não entende bem, mas quando ele começa a questionar, você tem argumentos para ele, e não só aqueles argumentos de que tem que ir, pronto, acabou, de que vai é porque eu quero, mas quando ele começa a pensar um pouco mais, quando ele atinge a idade da consciência, que ele não só repete as coisas que você queria que ele fizesse. Então, as crianças menores vão para a igreja porque os pais vão. Isso é educar a consciência, isso é educar a vontade. Quanto mais cedo essa criança tiver a rotina de oração diária, de oração nas refeições, de comer o que se deve comer, de ter horário para as coisas e de ter dia e horário para as orações, mais educada vai estar essa vontade, e quando ele começar a usar a inteligência, que é a outra potência da alma, ele já vai estar focado, voltado, educado na vontade para fazer aquilo que deve ser feito. Então, a inteligência, quando você, pai, educador, catequista, começar a fazê-lo entender a importância da Santa Missa, naquelas pequenas atitudes, que até já tem vídeo aqui falando sobre isso. Quando o jovem, a criança, ela começa, eu não quero ir para a igreja, é hora de catequizar essa criança e de fazê-lo entender que o querer dele naquele momento está distanciando ele daquele que é o único que pode dar a vida a ele. E isso é importante porque talvez você não tenha sido educado com isso. Talvez você lute para ir à missa. Talvez você diga, ele não está afim, eu também não estou afim. Vamos ser sinceros? Quantas vezes nós também não quisemos ir? Quantas vezes dá aquela preguicinha boa, entre aspas, né? Que nós vamos começar a falar sobre pecado logo daqui pra frente. Mas, quando seu filho começar a dizer que não quer ir pra missa, é a hora de educar a vontade dele de que não é mais querer, é saber que sem a missa não há salvação, sem a missa não há santidade. E ele pode até achar que a vida dele vai transcorrer normal sem a missa, e você também talvez possa achar isso, mas a verdade é que não. A verdade é que sem a inteligência e sem a vontade pautadas para Deus, o homem se torna apenas um animal. E ele vai viver a vida dele como se Deus não existisse. E aos poucos, essa criança vai educando ou deseducando essa vontade para achar que pode sem Deus. Então, quando o seu filho começar a dizer que não quer ir para a missa, é justamente a hora em que você tem que ser mais paciente, mais carinhoso e mais caridoso para educar a vontade do seu filho. Não se negocia a Santa Missa, não se negocia a oração, não se negocia a nossa salvação, não se negocia a nossa santidade. Por isso é tão importante que os pais sejam os catequistas, porque nessa hora a catequista não vai estar dentro da sua casa. Nessa hora, no dia a dia, os catequistas somos nós. De falarmos sobre os santos, de falarmos sobre a liturgia diária, de mantermos essa criança no ambiente santo, no ambiente catequizador, no ambiente que educa a vontade dele para buscar a Deus antes de todas as coisas. Se na hora em que seu filho começa a dizer não quero ir, você diz para ele, ele não quer ir, né? Poxa, eu não vou forçar. Você não está sendo bom com seu filho, você não está sendo uma boa mãe, um bom pai. Na verdade, você está deixando de dar a ele aquilo que é o mais importante, que é a via de salvação dele, que é a via de santidade dele. E aos poucos você vai negociando e ele vai dizendo, bom, se meu pai está dizendo para mim, se minha mãe está dizendo para mim que tá tudo bem eu deixar Deus em segundo plano, então é porque isso é a verdade aqui dentro da nossa casa. E aí ele vai se distanciar. E quando você vê, seu filho foi dominado por essa vontade, e pior,
Enquanto você não alimenta e não educa essa vontade, o mundo está de braços abertos para dizer para ele: você não precisa de Deus. Você não precisa da missa. Você não precisa do terço. Você não precisa da oração. Você não precisa conhecer a igreja. E aí o seu filho cai nas garras do ateísmo, cai nas garras do relativismo, cai nas garras do inimigo, que quer a alma do seu filho de todas as formas. Não se iluda, não é apenas uma propaganda, é uma destruição da alma do seu filho, da alma da sua família. E quando você deixa isso acontecer, você está abrindo as portas da sua casa para o demônio. Porque ele vai começar a tomar conta da vida do seu filho. Por quê? Porque se você não foi o educador, se você não educou a vontade do seu filho para amar a Deus sobre todas as coisas e para não negociar as coisas de Deus, o demônio está lá para dizer: é isso aí. Você viu como é que seu pai falou? Não é tão importante. Você viu como é que seu pai deixou? Então agora começa a falar mais. Fala mais, porque o demônio ele não quer vencer. Ele quer que sua família se perca junto com ele. Porque Jesus já venceu. Jesus já deu o sangue dele por nós, mas agora nós vamos precisar ser merecedores. Por mais que seja difícil, mas nós vamos precisar buscar esse sangue, essa redenção. Então, se hoje você está vendo esse vídeo e você tem deixado o seu filho, a sua filha, simplesmente vencer essa vontade, é hora de voltar urgente. A alma do seu filho, a alma da sua filha é a principal porta de salvação para você. A salvação da alma deles é sua missão. E, dependendo do que você está dando para eles, é a sua salvação que está em jogo. Isso é muito sério e isso é muito pouco falado. Por isso eu resolvi trazer essa reflexão aqui, porque muitas vezes eu vejo crianças e adolescentes de repente sumirem da igreja, amigos, coleguinhas dos meus filhos, sumirem da igreja, e quando eu vou perguntar: ele começou a dizer que não queria, ele começou a não querer, e aí eu não quis forçar. E aí quando você vê essa criança tá no ocultismo, essa criança se perdeu na sua sexualidade, essa criança esse adolescente se perdeu no mundo das drogas, no mundo da prostituição, da promiscuidade. E você, pai, você, mãe, você responsável, precisa educar a vontade do seu filho. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui embaixo no comentário, conta pra gente o que você aprendeu nesse vídeo e faça um exame de consciência. Se for preciso, confesse-se, porque a alma do seu filho é sua missão, é de sua responsabilidade trabalhar essas duas potências dentro do desenvolvimento do seu filho. A inteligência, ele precisa conhecer mais a Deus, porque não se ama aquilo que não se conhece. E ele precisa ter a vontade dele educada para o amor, a Deus em primeiro lugar. Porque os prazeres nos levam muitas vezes à decadência, à ruína da alma. E não é querer apenas, mas é querer. Decidir. Ir mesmo sem vontade, sabendo que aquilo, mesmo sem vontade, vai me levar à salvação da minha alma. Fiquem com Deus. Eu espero de coração que tenha ajudado você, pai, mãe responsável, e até você mesmo, né? Porque eu sei que muitas vezes a educação da vontade não foi feita nos adultos. Eu aprendi isso tem pouquíssimo tempo, deve ter aí uns 5, 10 anos. E que você possa refazer o seu propósito de amar a Deus em primeiro lugar e de não abrir mão daquilo que é essencial para a salvação da sua alma. Compartilhe esse vídeo com todos os pais, alunos, catequistas, professores que você conhece. E se inscreve no canal e fique aqui para o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus. Tchau, tchau.